Olá pessoal, sou Rodrigo Mencalha, criador do canal do Veterinário Investidor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde nós vamos falar hoje sobre os títulos de renda fixa. Por que a renda fixa, na verdade, ela não é fixa? Então, inicialmente, entender que a renda fixa nada mais é do que um título de dívida, onde o emissor dessa dívida, ou seja, o endividado, ele precisa pagar ao emprestador, no caso os investidores, uma taxa de juros acordada, ou seja, você abre mão do excedente do seu dinheiro hoje para comprar um título de dívida e o governo ou um banco, uma empresa privada, ela promete te pagar os juros equivalentes a uma taxa pré-acordada no futuro. Então, na verdade, isso é que nós entendemos como um título de renda fixa. Na verdade, é um empréstimo que você vai fazer atrelado à omissão de uma dívida. E por que a gente aqui está colocando nesse vídeo que a renda fixa, na verdade, ela não tem nada de fixa? Muitas pessoas, inclusive, acreditam que a renda fixa é um investimento sem risco. Na verdade, nós podemos ter sim muito risco associado a esses investimentos em renda fixa. Então, basicamente, nós temos dois tipos de títulos de renda fixa: aqueles que são chamados de pós-fixados e aqueles que são chamados de pré-fixados. Bom, os pós-fixados, pessoal, normalmente estão atrelados a um índice, né? Então, por exemplo, a Selic, ao CDI. Então, na verdade, à medida que nós temos uma alteração nesses índices, por exemplo, hoje temos reunião do Copom, então muito provavelmente a Selic sobe para 12,75%. Então, consequentemente, se a Selic sobe a 12,75%, os títulos do Tesouro atrelado à Selic, o Tesouro Selic, também se valorizam, ou seja, o governo passa a te pagar uma taxa maior porque você tem um título pós-fixado. A mesma coisa vai acontecer com os títulos privados atrelados ao CDI. Legal, agora os títulos pré-fixados é um pouco diferente, né? Nós temos um acordo já pré-determinado no momento que a gente faz a compra. No entanto, pessoal, o título pré-fixado ele pode ter uma variação ainda maior, porque apesar desse título já ter um valor fixo, ou seja, ele já está estipulado desde o momento da sua compra, se você segurar esse título até o vencimento, ok, você vai receber aquela rentabilidade que foi pré-acordado. No entanto, todos os títulos públicos e até mesmo os privados, eles sofrem o que a gente chama de marcação a mercado, ou seja, todo dia útil esse título ele tem uma marcação de acordo com as novas negociações que acontecem no mercado. Então, as taxas elas acabam oscilando ao longo de todo o período do seu investimento. Então, hoje, por exemplo, você pode ter uma marcação a mercado mais baixa e amanhã você pode ter uma marcação a mercado mais alta. Ou seja, a renda fixa, pessoal, na verdade, ela não é bem fixa. Então, em momentos em que o mercado ele está precificando um maior risco, por exemplo, né, agora nesse momento de grande instabilidade no cenário econômico, então esses ativos, por exemplo, as taxas começam a subir. Ou seja, na verdade, a ideia é que quanto maior o risco, eu tenha que pagar uma taxa maior para que o emprestador empreste dinheiro tanto para os bancos quanto para o governo federal. E, naturalmente, à medida que o risco começa a diminuir em cenários econômicos de maior tranquilidade, como vivemos em períodos pré-pandemia, essas taxas começam a cair. Ok, pessoal? Então, os preços do título, eles variam de maneira contrária à taxa. Então, se a taxa sobe, o preço do título tem que cair. E se a taxa cai, o preço do título tem que subir. E por que isso vai acontecer? Esse é o grande segredo da renda fixa. E a gente aqui assumindo nesse vídeo que não tem nada de fixa. A renda fixa ela também varia ao longo de todo o período do seu investimento. Então, por que isso acontece? Se a taxa sobe, eu tenho que comprar um título por um preço menor,
para que na data do vencimento eu tenha o valor acordado. E se a taxa cai, o contrário vai acontecer. Então, já que eu tenho um valor pré-determinado para receber ao final desse vencimento, então isso sempre vai acontecer. Se eu precisei subir a taxa porque o risco aumentou, naturalmente o preço daquele título tem que diminuir. E à medida que eu diminuo a taxa porque o risco diminuiu, automaticamente o preço do título ele tem que subir. Então, por exemplo, digamos que o preço de um título será R$1.000 após um período aí de 1 ano. Ou seja, você investiu por um período de 1 ano e está pré-acordado que você vai receber R$1.000 ao final do seu investimento. Então, considere que a taxa no momento da aquisição do título foi de 10% ao ano. Então, você comprou um tesouro pré-fixado a 10% ao ano. Então, dessa forma, o seu título ele custou R$ 909,09. Por quê? Para que esse valor acrescido de 10% dê R$1.000 no final. Então, quando você compra um pré-fixado, isso já é pré-acordado, né? Esse título ele vale R$1.000. Se você comprar um título, R$1.000. Se você comprar 10 títulos, R$10.000. Então, se a taxa está de 10% ao ano, naturalmente esse título ele vale R$ 909,09, para que lá no final eu tenha o acréscimo de 10% ao ano e esse título possa valer os R$1.000 conforme prometido. Agora, já se essa taxa for 15% ao ano, o preço de compra desse título ele será de R$ 869,56. Porque, na mesma lógica, para que esse título valha R$1.000 lá no final, há uma taxa de 15% ao ano, R$ 869,56 acrescido de 10% ao ano, vai dar os mesmos R$1.000 lá no vencimento. Vamos simular agora uma taxa mais baixa, né? Vamos supor, os juros caiu, você comprou um pré-fixado agora a 5% ao ano. Ou seja, o preço da compra do seu título agora será de R$ 952,38. Mesma lógica, para que a valorização de 5% ao ano te dê R$1.000 ao final dos 12 meses. Então, dessa forma, pessoal, é possível entender completamente porque os preços desses títulos variam de acordo com a taxa de juros. E é muito importante que você entenda isso, porque muitos investidores desconhecem esse conceito de marcação a mercado. Será o nosso próximo vídeo aqui no canal do Veterinário Investidor. Então é essencial que você entenda esse funcionamento da marcação a mercado na renda fixa. Por quê? Você deve considerar que o investidor completo ele precisa ter um sólido conhecimento dessas bases das classes dos ativos que ele está investindo. Assim, pessoal, a renda fixa ela não deve ser deixada de lado. É possível sim ganhar bastante dinheiro na renda fixa. Vivemos um grande momento, inclusive, com a taxa de juros na casa de 2 dígitos. E se você souber o que você está fazendo, certamente você será um privilegiado e terá um excelente retorno na renda fixa. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, siga o nosso canal e compartilhe também o nosso canal com mais um veterinário que possa ser um futuro investidor. Forte abraço e até a próxima!